Manuel Augusto não tinha sobrenome influente, herança escondida, nem portas entreabertas esperando por ele. Havia apenas uma realidade comum a milhões de brasileiros: acordar cedo, aceitar o que aparecia e aprender a conviver com limites impostos antes mesmo da primeira tentativa. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a aceitar que aquele fosse o teto definitivo. Enquanto muitos aprendiam a se adaptar, Manuel aprendeu a observar. E foi essa observação silenciosa que começou a mudar tudo. Antes de empresas, investimentos ou reconhecimento, existiu a dúvida. Existiu o medo de errar, a insegurança de arriscar e a pressão de escolher entre o seguro e o necessário. Manuel descobriu cedo que o maior risco não era perder dinheiro, mas perder tempo vivendo uma vida que não fazia sentido. Cada decisão passou a carregar peso, responsabilidade e propósito. Ele não buscava atalhos, buscava direção. O que diferencia histórias comuns de trajetórias extraordinárias não é talento raro, mas a disposição de agir quando ninguém garante o resultado. Manuel saiu de vendedor para criador de um modelo que desafiou um mercado inteiro. Enfrentou críticas, assumiu dívidas, sustentou promessas e aprendeu que crescer exige mais do que coragem, exige consistência. A cada passo, ele provava que pensar grande não é um dom, é uma escolha diária. Esta não é apenas a história de um empresário. É o retrato de alguém que decidiu não negociar seus sonhos com o medo, nem seu futuro com a comodidade. Se você já sentiu que nasceu no lugar errado, começou tarde demais ou não tinha as ferramentas certas, esta história é para você. Porque tudo muda quando alguém decide assumir o controle da própria trajetória. Se essa história falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aqui toda semana você encontra histórias reais de superação, decisões difíceis e pessoas comuns que escolheram pensar grande. Manuel Augusto cresceu na zona oeste do Rio de Janeiro, em um bairro onde os sonhos costumavam ser modestos, porque a realidade raramente oferecia espaço para grandes apostas. As ruas estreitas, o comércio simples e o barulho constante dos ônibus faziam parte do cenário cotidiano. Ali, quase tudo parecia seguir um roteiro previsível: estudar o básico, arrumar um emprego cedo e aprender a conviver com limites. Desde pequeno, Manuel entendeu que ninguém viria abrir caminhos por ele. Sua família vivia com o necessário, sem luxos, mas também sem ilusões. Não havia heranças à vista, contatos influentes ou atalhos escondidos. O que existia era o valor do trabalho, a importância de cumprir horários e a consciência de que cada conquista, por menor que fosse, exigiria esforço real. Essas lições não vieram em discursos, mas no exemplo diário de pessoas que acordavam cedo e voltavam cansadas, sustentando a casa com dignidade. Mesmo assim, Manuel carregava uma inquietação difícil de explicar. Enquanto muitos aceitavam aquela realidade como destino final, ele observava tudo com atenção silenciosa. Observava como as pessoas falavam, como se comportavam diante de oportunidades e, principalmente, como o medo de errar limitava escolhas. Ainda jovem, percebeu que o maior obstáculo não era a falta de dinheiro, mas a falta de visão. A Zona Oeste não foi apenas o lugar onde Manuel cresceu. Foi a escola onde aprendeu resiliência, adaptação e leitura de cenário. Cada dificuldade enfrentada moldou seu senso de responsabilidade e fortaleceu sua disciplina. Aquela origem simples não o prendeu. Pelo contrário, foi ali, em meio a limitações claras, que começou a nascer a mentalidade que mais tarde o levaria a pensar grande, agir com coragem e construir algo que ultrapassaria fronteiras. A juventude de Manuel
foi marcada pela urgência de trabalhar e pela consciência de que tempo era um recurso precioso demais para ser desperdiçado. Sem espaço para escolhas confortáveis, ele entrou no mercado como vendedor em uma escola de idiomas. Não havia glamour no cargo, tampouco promessas de crescimento rápido. Ainda assim, Manuel enxergou ali algo que muitos ignoravam: um ambiente onde pessoas, desejos e frustrações se encontravam todos os dias. O trabalho exigia resiliência. Portas se fechavam, clientes recusavam, metas pareciam inalcançáveis. A rotina era repetitiva e muitas vezes ingrata. Mas Manuel decidiu transformar aquela função em um laboratório de aprendizado. Passou a observar cada conversa com atenção. Não se limitava ao script. Queria entender o que realmente levava alguém a dizer sim ou não. Rapidamente percebeu que o maior obstáculo não era o preço do curso, mas a crença de que aprender inglês depois de adulto era impossível. Enquanto muitos colegas apenas vendiam, Manuel escutava. Escutava histórias de profissionais frustrados, pessoas que haviam perdido oportunidades por não dominar outro idioma, adultos inseguros por experiências mal-sucedidas no passado. Aos poucos, ele entendeu que o inglês representava mais do que uma habilidade técnica. Era símbolo de ascensão, autoestima e pertencimento a um mundo maior. Fora do horário de trabalho, Manuel estudava. Analisava modelos de ensino, estratégias de comunicação e comportamento do consumidor. Questionava por que as escolas falavam com jovens quando quem tinha pressa e poder de decisão eram adultos. Cada venda realizada reforçava uma certeza silenciosa: havia algo errado no modelo tradicional. Aquele emprego, que para muitos seria apenas uma etapa passageira, tornou-se o primeiro grande degrau da sua trajetória. Foi ali que Manuel desenvolveu disciplina, inteligência emocional e visão de negócio. Ele ainda não tinha uma empresa, mas já pensava como empreendedor. Sem perceber, estava acumulando o capital mais importante de todos: conhecimento aplicado à realidade. E isso mudaria completamente o rumo da sua história. A ideia não surgiu como um momento de iluminação repentina, nem como aquelas histórias romantizadas de genialidade instantânea. Ela nasceu do desconforto, um incômodo persistente que acompanhava Manuel mesmo depois do expediente, quando o barulho das vendas cessava, mas as perguntas continuavam ecoando. Algo naquele mercado simplesmente não fazia sentido. Todos os dias, ele repetia o mesmo ciclo. Pessoas interessadas, cheias de expectativas, mas travadas pelo medo. Medo de não aprender, de desperdiçar dinheiro, de se frustrar novamente. Manuel começou a perceber um padrão claro. O problema não estava na falta de vontade, mas na forma como o ensino era apresentado. As escolas prometiam processos longos, vagos e pouco conectados à realidade de quem já tinha responsabilidades, contas a pagar e pouco tempo disponível. Essa constatação passou a incomodá-lo profundamente. Por que insistir em um modelo pensado para adolescentes quando o público adulto era quem mais precisava do inglês? Por que vender anos de curso quando o que as pessoas buscavam era resultado? Manuel começou a rabiscar ideias em cadernos, a imaginar aulas mais objetivas, comunicação direta e uma proposta clara de transformação. Prometer fluência em menos tempo soava quase ofensivo para o mercado tradicional. Para Manuel, era apenas uma questão de foco, método e compromisso. Ele acreditava que adultos aprendiam melhor quando entendiam o porquê de cada etapa e quando enxergavam um objetivo prático no fim do caminho. A ideia deixou de ser apenas um pensamento recorrente e começou a ganhar forma. Quanto mais refletia, mais claro ficava que aquela inquietação não iria desaparecer. Ignorá-la seria continuar vendendo sonhos incompletos de outras pessoas. Enfrentá-la significava assumir riscos reais,
A ideia passou a incomodar porque exigia uma escolha: permanecer confortável ou dar o primeiro passo rumo ao desconhecido. E Manuel sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que decidir. Decidir agir foi um divisor de águas. Manuel sabia que ideias por si só não mudam destinos. Era preciso transformar pensamento em ação, mesmo quando as condições estavam longe do ideal. Ele não tinha investidores interessados, nem reservas financeiras capazes de sustentar um longo período de erros. O que tinha era convicção, planejamento e uma disposição incomum para assumir responsabilidade total pelas consequências. O capital inicial veio de uma fonte que muitos evitariam a qualquer custo: o cheque especial. Cerca de R$20.000 representavam não apenas dinheiro, mas um peso psicológico enorme. Cada real gasto carregava a possibilidade de endividamento, noites sem dormir e julgamentos externos. Ainda assim, Manuel avançou. Para ele, o verdadeiro perigo não estava na dívida, mas na paralisia. Os primeiros dias da WP foram intensos. Tudo era feito com recursos limitados e decisões rápidas. Manuel acumulava funções, resolvia problemas operacionais e, ao mesmo tempo, pensava estrategicamente. Não havia espaço para romantismo. Cada detalhe precisava funcionar: metodologia, comunicação, abordagem comercial. A promessa de fluência em 18 meses exigia entrega real, não apenas marketing. O medo esteve presente desde o início, mas nunca no comando. Manuel aprendeu a conviver com a incerteza sem permitir que ela o imobilizasse. Ajustes eram feitos diariamente, erros corrigidos em tempo real. O risco era grande, mas não era cego. Havia estudo, observação e uma leitura precisa do público que ele conhecia tão bem. Aquele momento marcou o nascimento de algo maior do que uma empresa. Representou a escolha consciente de assumir o controle da própria trajetória. Ao apostar em si mesmo, Manuel entendeu que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir mesmo quando o medo insiste em acompanhar cada passo. E essa decisão mudaria tudo. O crescimento não veio de forma tímida ou gradual. Veio como uma ruptura. Em pouco tempo, a WP começou a atrair um tipo específico de aluno. Adultos cansados de promessas vazias, profissionais pressionados pelo mercado e pessoas que enxergavam no inglês uma última chance de mudar de patamar. As primeiras turmas se formaram rapidamente e algo incomum começou a acontecer dentro das salas de aula. Os alunos aprendiam, não apenas avançavam no conteúdo, mas sentiam progresso real. Isso gerou um efeito poderoso. Cada história de superação individual se transformava em divulgação espontânea. O boca a boca ganhou força e a escola passou a crescer mais rápido do que qualquer campanha publicitária poderia prever. Manuel percebeu que o maior ativo da empresa não era a metodologia em si, mas o resultado concreto entregue às pessoas. Com o aumento da demanda, surgiram novos desafios. Crescer rápido exige estrutura, processos e decisões difíceis. Manuel precisou aprender na prática a contratar, treinar e delegar. Cada nova unidade aberta representava uma aposta e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme. Não bastava vender bem, era preciso manter o padrão e proteger a promessa feita ao aluno. A comunicação da WP se destacou no mercado. Direta, objetiva e sem rodeios, falava exatamente com quem se sentia esquecido pelas escolas tradicionais. Manuel entendeu que clareza gera confiança. A marca passou a ocupar espaço na mente do público adulto, posicionando-se como uma solução eficiente para quem não tinha tempo a perder. Enquanto muitos viam apenas números crescendo, Manuel enxergava algo maior. Ele entendia que estava ajudando pessoas a romper limites invisíveis. Cada matrícula confirmava que o modelo fazia sentido. Cada unidade inaugurada reforçava que a decisão tomada lá atrás havia sido correta. A explosão da WP consolidou Manuel como empresário.
empresário. Não mais alguém testando uma ideia, mas um líder capaz de transformar visão em escala. Aquela fase provou que coragem, quando sustentada por execução e foco no cliente, pode se transformar em crescimento acelerado. E a história estava apenas começando. Com a WP consolidada e em franca expansão, Manuel passou a sentir um novo tipo de responsabilidade. O crescimento financeiro era evidente, mas algo mais profundo chamava sua atenção. As mensagens que recebia de pessoas que se viam refletidas em sua trajetória. Muitos não queriam apenas aprender inglês, queriam entender como sair do lugar, como pensar diferente, como assumir o controle da própria vida profissional. Foi nesse contexto que nasceu o Geração de Valor. Não como um produto tradicional, mas como um movimento de ideias. Manuel percebeu que havia um vazio no debate sobre empreendedorismo no Brasil, frequentemente romantizado ou tratado como fórmula mágica. Ele decidiu falar de forma direta sobre disciplina, escolhas difíceis, visão de longo prazo e responsabilidade individual, temas que raramente ganhavam destaque. A plataforma cresceu rapidamente. Textos, vídeos e reflexões passaram a circular com força nas redes, alcançando milhões de brasileiros. O impacto vinha justamente da franqueza. Manuel não prometia sucesso rápido, nem atalhos fáceis. Pelo contrário, reforçava que empreender exigia preparo, sacrifício e consciência dos riscos envolvidos. Essa abordagem gerou identificação e também controvérsia, mas nunca indiferença. À medida que a audiência aumentava, Manuel entendeu que influência não é sobre popularidade, mas sobre consequência. Cada palavra dita poderia incentivar decisões importantes na vida de alguém. Por isso, manteve o compromisso com a coerência entre discurso e prática. O Geração de Valor tornou-se uma referência para quem buscava orientação sem ilusões. Esse novo papel ampliou o alcance de Manuel para além dos negócios. Ele passou a influenciar mentalidades, provocar reflexões e estimular a autonomia. A escola ensinava inglês. O Geração de Valor ensinava postura diante da vida. Juntas, essas frentes consolidaram seu nome como alguém que não apenas construiu empresas, mas ajudou a formar uma geração mais consciente sobre trabalho, escolhas e futuro. A decisão de vender a WP não nasceu de cansaço nem de desinteresse. Pelo contrário, a empresa vivia um momento sólido, com marca reconhecida, operações estruturadas e crescimento consistente. Foi justamente essa estabilidade que permitiu a Manuel enxergar além do curto prazo. Ele sabia que bons empresários não tomam decisões apenas com base no presente, mas na leitura fria do futuro. Quando a possibilidade de venda surgiu, o mercado reagiu com surpresa. Muitos interpretaram o movimento como abandono, outros como erro. Para Manuel, era uma prova de maturidade estratégica. Vender significava transformar anos de execução em capital, liquidez e liberdade de movimento. Mais do que dinheiro, a venda representava a validação definitiva do modelo que ele havia criado praticamente do zero. O processo não foi simples. Envolveu negociações longas, análises detalhadas e decisões que exigiam desapego emocional. A WP não era apenas uma empresa, era parte da sua história pessoal. Ainda assim, Manuel manteve a racionalidade. Ele entendia que apego excessivo pode limitar crescimento e que empresas devem servir a uma visão maior, não se tornar prisões emocionais. Após a venda, veio um período de reflexão. Longe da rotina intensa da operação diária, Manuel passou a observar o mercado com outro olhar. A experiência lhe ensinou que ciclos existem e que saber encerrar um ciclo é tão importante quanto saber iniciá-lo. O sucesso não estava em manter algo indefinidamente, mas em extrair o máximo valor no momento certo. A grande venda consolidou Manuel como empresário completo.
Ele havia criado, escalado e vendido uma empresa relevante, demonstrando domínio do jogo empresarial em todas as suas fases. Mais do que um fim, aquele movimento abriu espaço para novos desafios, novas visões e decisões ainda maiores. A história avançava para um patamar diferente, onde estratégia e legado caminhariam lado a lado. Depois da venda da WP, Manuel estava livre para pensar grande novamente. Sem a pressão da operação diária, passou a observar o cenário global com mais atenção. Foi nesse contexto que surgiu uma decisão que muitos consideraram improvável: a compra do clube de futebol Jovens Talentos nos Estados Unidos. Para quem olhava de fora, parecia uma mudança brusca de setor. Para Manuel, era apenas a aplicação dos mesmos princípios em um novo tabuleiro. O futebol sempre foi uma paixão nacional, mas Manuel o enxergava além da emoção. Via o esporte como plataforma de marca, entretenimento e conexão cultural. Nos Estados Unidos, onde o futebol ainda buscava expansão, ele identificou uma oportunidade clara de crescimento. Os Jovens Talentos representava mais do que um time. Era uma chance de construir algo global desde a base. A entrada nesse novo mercado exigiu aprendizado rápido, cultura diferente, regras específicas e um público com hábitos distintos. Mais uma vez, Manuel recorreu ao que conhecia bem: gestão profissional, visão de longo prazo e posicionamento estratégico. O clube ganhou estrutura, visibilidade e passou a atrair atenção internacional. Ao investir nos Jovens Talentos, Manuel rompeu definitivamente as fronteiras do empreendedorismo tradicional brasileiro. Ele mostrou que visão não tem território fixo e que princípios sólidos funcionam em qualquer mercado. O futebol foi o meio, mas a mensagem era clara: pensar global não é sobre onde você começa, mas sobre até onde está disposto a ir. O retorno à WP não aconteceu por nostalgia, mas por estratégia amadurecida. Depois de atravessar ciclos distintos, criação, expansão, venda e atuação internacional, Manuel enxergava a empresa com novos olhos. Recomprá-la significava fechar um arco completo, agora com um repertório, capital intelectual e clareza sobre o que realmente importava no longo prazo. Ao reassumir o controle, Manuel trouxe uma visão mais ampla de gestão. Processos foram refinados, a cultura organizacional ganhou ainda mais foco em resultado e responsabilidade, e a promessa feita ao aluno tornou-se ainda mais central. A experiência fora do país e em outros setores fortaleceu decisões internas e elevou o padrão de exigência. Não era um recomeço, mas uma evolução. Esse movimento também enviou uma mensagem poderosa ao mercado: dominar o próprio ciclo é sinal de maturidade. Manuel mostrou que empreender não é uma linha reta e que voltar a um projeto pode ser tão estratégico quanto deixá-lo. O importante é manter coerência entre visão, timing e execução. Com o tempo, o legado de Manuel passou a ficar mais claro. Ele não construiu apenas empresas rentáveis, construiu narrativas possíveis. Mostrou que origem humilde não limita a ambição, que riscos calculados são parte do crescimento e que disciplina sustenta sonhos grandes. Sua trajetória passou a servir de referência para quem buscava mais do que inspiração, buscava direção. Hoje, a história de Manuel Augusto representa algo maior do que sucesso individual. Ela simboliza a força de decisões conscientes, a coragem de assumir responsabilidades e a importância de pensar em ciclos, não em atalhos. Do vendedor ao empresário global, do criador ao gestor de legado, Manuel provou que pensar grande é um exercício diário e que o verdadeiro sucesso não está apenas no que se constrói, mas no impacto duradouro que se deixa pelo caminho. A história de Manuel Augusto não termina em uma empresa recômprada, em um clube internacional ou em números impressionantes.
ela continua em cada pessoa que, ao conhecê-la, passa a questionar os próprios limites. Porque, no fundo, essa nunca foi apenas uma trajetória de negócios, mas de decisões. Manuel nunca teve garantias. Teve dúvidas, riscos e momentos em que o caminho parecia incerto demais. Ainda assim, escolheu agir, escolheu aprender com a prática, assumir responsabilidades e sustentar suas escolhas quando ninguém mais podia fazê-lo. Seu crescimento não veio de atalhos, mas da repetição diária de decisões difíceis feitas com consciência. O legado que fica vai além do empreendedorismo. É sobre entender que pensar grande não depende do ponto de partida, mas da disposição de enxergar possibilidades onde outros veem limitações. É sobre compreender que ciclos se encerram, novos começam, e que voltar também pode ser um movimento de força. A jornada de Manuel prova que sucesso não é um evento isolado, mas um processo contínuo de construção, ajuste e visão. E que, no fim, o maior patrimônio não é aquilo que se conquista, mas a mentalidade que se desenvolve ao longo do caminho. Essa história não é sobre ele, é sobre o que se torna possível quando alguém decide assumir o controle da própria trajetória e não negociar seus sonhos com o medo. Pensar grande é uma decisão. Sustentar essa decisão todos os dias é o verdadeiro desafio. Se essa história falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aqui, toda semana, você encontra histórias reais de superação, decisões difíceis e pessoas comuns que escolheram pensar grande.